Fala Nobre, graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Olha, mais uma vez, o Fala Nobre no ar e hoje, especialmente aqui com um casal extraordinário, pastor Marcos Bento e Mara Bento. Acertei? Bênção de Deus. Olha, sejam bem-vindos e hoje nós temos um desafio. Nós vamos falar sobre trajetória ministerial. E é por isso que convidei vocês, e você que está aí em sua casa, você que está aí aproveitando este momento aí do Fala Nobre, você vai ter aí um alinhamento ministerial para a sua vida. Você que é um casal novo, ou já um casal experimentado na obra, e que quer assim ouvir de outro casal a respeito das experiências, a respeito da trajetória. Nós vamos conversar com este casal, que já tem um longo período de tempo aí no ministério, e nós queremos aí aproveitar as experiências de vocês para aprender um pouco mais para a nossa vida ministerial. Desde já, vamos pedir para você aí se inscrever no canal da AD Tubarão, né? Curtir, dar o seu like e também acionar o sino, viu, Marcos? Eu estou aprendendo esse negócio agora aí e está ficando bom. Então se inscreva, dê seu like e acione o sino. É isso, Rafa? E as coisas vão melhorar porque você vai receber notificação de todos os vídeos da nossa igreja para sua edificação. Muito bem, vamos lá? Vamos ouvir um pouco de vocês aí sobre o início, pastor Marcos e pastora Mara, o início, a trajetória ministerial, o início, como foi o start para vocês? A paz a todos, é uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez com o nosso amigo pastor Jean. E nós estamos aqui para compartilhar algo que Deus confiou a nós. Nós iniciamos a nossa trajetória muito cedo, desde o início, acho, desde quando eu nasci, já nasci no lar cristão, e eu tinha sempre o anseio de fazer algo para o Senhor. Era uma coisa minha, independente de cargo eclesiástico, eu já almejava algo, sempre queria fazer algo. Então, as coisas foram acontecendo, as promessas de Deus são a causa primordial, então... Só que eu sou muito afoito. Eu nasci de 7 meses, né? Opa, tudo muito rápido aí. Então é bem adiantado. E eu ficava perguntando, quando que é? Como que vai acontecer? Quando que se dará a promessa? E a gente ficava na expectativa do que ia acontecer. E as coisas aconteceram naturalmente, né? Sim. Com a nossa dedicação, com a força de vontade. Né? E as coisas foram fluindo e a gente foi entrando pelo caminho. O que marcou, Mara? O que marcou nesse início, a trajetória ministerial de vocês? O que foi marcante assim na vida de vocês? Principalmente na tua vida como mulher e pastor? A paz, queridos. Que alegria estar aqui com o pastor Bom Jean, demais. meu esposo, Marcos Bento. Esse programa top, né? É top, é o Fala Nobre. Fala é o top. Nobre. Então, como o meu esposo já disse, nós iniciamos o nosso ministério aí muito jovens, né? Eu tinha 21 para 22 anos de idade, quando a gente aceitou o chamado do Senhor. Porque eu sempre vejo que os chamados são... O Senhor nos faz a promessa, Sim. né? Ele nos dá a oportunidade. Agora, se a gente vai querer abraçar ou não... É a nossa opção. É nós nossa escolhemos. opção. Uhum. E desde o início, como o Marcos falou, nós sempre tivemos um coração muito voltado para o Senhor, para as coisas do Senhor, né? E tudo que a gente não fazia para crescer ou para almejar cargo. A gente fazia porque era pro Senhor. E eu creio que isso também contou muito na nossa trajetória ministerial. Algo que marcou muito a nossa vida no nosso ministério, quando nós assumimos, aceitamos o chamado, nós tínhamos muito medo de assumir uma congregação, de assumir uma igreja. Era algo assim que a gente temia muito, tinha muito medo, porque a gente achava que não ia dar conta, talvez por ser muito jovem, né? Não sei. E quando o pastor José Almir fez, então, a proposta para nós, né, de assumirmos uma congregação, foi... Nisso, antes de acontecer O Marcos isso... sabe melhor que eu. Antes de acontecer isso, nós estávamos numa congregação em Capivari, nós somos natural de Tubarão, e no meio do culto, né, nós estávamos na rua, era um trabalho de círculo de oração, e o pregador foi lá fora, entregou uma mensagem para nós, que era para ficarmos atentos para as bandas do norte, que Deus tinha algo preparado para nós nas bandas do norte. Terminou o culto, né, eu já fiquei na pilha, né, norte, onde é que é norte, qual é o lugar que será? Será que é o norte do Brasil? Será que é o norte de Santa Catarina? Sim. E com o passar dos dias, a oportunidade foi surgindo. Nós temos a nossa casa lá em Capivari, e quando nós estávamos construindo ela, a Mara teve uma visão. Conta, Mara, a visão. Quando a gente estava
tipo assim, a nossa casa, a gente sonhou com a casa. Sim. Nós imobiliamos a casa, fizemos tudo o que a gente queria. E quando nós tínhamos 9 meses ali com a casinha pronta, eu estava no meu quarto, eu tenho certeza, como se fosse um sonho que você estivesse sonhando acordado. Aquilo abriu, assim, e Deus falou comigo assim, ó, tu vai ficar 9 meses nessa casa. Olha. Na hora eu achei assim, pronto, eu vou morrer, né? 9 meses nessa casa, e a Maria Clara era bebê. Só que eu não entendia que Deus estava nos preparando para nos levar para outra cidade, que seria o norte, né? No caso, Guaramirim. E lá que abriu todas as portas para nós. Mas algo marcante foi isso, foi essa visão que Deus nos deu, um sonho que Deus me deu, e deu certinho. Quando deu 9 meses, a gente deixou a nossa casa. E é tão engraçado, pastor Jean, que quando a gente tem promessa, quando você tem foco em Deus, você não liga para coisas materiais. Sim. Porque a casa, para nós, era uma conquista, sabe? Era algo assim que a gente queria muito. E a gente investiu bastante lá na época. E quando nós fomos embora, eu não olhei para trás em hipótese nenhuma. Eu deixei tudo, sabe? A gente foi, né, bem, com a Maria pequenininha, com as nossas coisas. Não conseguimos levar quase nada, porque era tudo sob medida ainda. Mas, assim, o coração não ficou. Entende? Sim. A gente foi disposto, sabendo que Estavam Deus tinha convictos. algo para nós naquele lugar. Então, isso marcou muito, essa visão, Sim. essa certeza de que Deus realmente tinha algo para nós lá naquela cidade. Bênção de Deus. Olha, Isso é muito importante, pouquinho, pastor. É que, na época, eu estava bem financeiramente. Eu trabalhava em uma gráfica aqui em Tubarão, no setor financeiro, e eu não olhei pela circunstância. Salário e tal. Eu olhei pela chamada, pela oportunidade, e nós fomos, sabe? E o que é mais interessante, que passou 9 meses, quando deu 9 meses, nós chegamos em Guaramirim, a Mara já estava grávida do Marco Antônio. Olha aí. Então, teve uma série de evidências sobrenaturais aí da parte de Deus para comprovar a chamada, né, ministerial. Então, isso é realmente o início de uma trajetória ministerial. Ela tem que ser marcada por essas evidências, né, por essa convicção que vocês tiveram e marcou isso a vida de vocês. Ô, pastor, tem um detalhe aqui muito importante. Embora a gente tenha esse desejo desde sempre, mas a gente nunca achava capacitado. Mas sempre Deus que capacita. E quem teve essa visão foi o pastor José Almir. Ele confiou mais em nós do que nós mesmos. Sim. Ele foi dando as oportunidades para nós. E à medida que ele ia dando as oportunidades, nós fomos abraçando. Tanto é que, quando surgiu a oportunidade, eu trabalhava só na secretaria. E eu dizia, eu vou trabalhar sempre na secretaria. E quando vi, já estava envolvido no contexto todo. Olha aí, que bênção de Deus. E a gente percebe na vida de vocês, né, nós que estamos convivendo aqui com o pastor Marcos e com a pastora Mara, a gente consegue perceber assim uma série de qualidades ministeriais que foram adquiridas com o tempo, né? A questão do ministério específico com as crianças, aqui com o ministério com as irmãs, na palavra e assim por diante da Mara, nós percebemos, né, que há um desenvolvimento que aconteceu num período pequeno de tempo, e isso também se torna um sinal, né, uma evidência clara da chamada ministerial de um obreiro. Mas diante de todas essas circunstâncias, você já falou do início de vocês, das evidências, do que marcou a história de vocês na chamada, eu queria saber assim um pouquinho, quando acontece alguma mudança, entendeu? Tanto geográfica, né, quando você muda de cidade, como você viver e conviver com outras realidades culturais, eclesiásticas, o que desenvolve nisso na vida do ministério? Eu gosto de mudança. Tu gosta? Nós gostamos de mudança, né? Porque tanto falando geograficamente como cultural, né? Sim. E cada lugar é uma experiência nova, é uma cultura nova. Embora seja em Guaramirim, nós mudamos 4 vezes, né, geograficamente, né, na cidade. E mesmo sendo em Guaramirim, mas com culturas diferentes, com bairros diferentes, né? Então a gente já adquiriu muita experiência, né, em cada congregação que a gente passou. A primeira mesmo marcou muito, porque foi o início, e um dia o pastor falou assim, Marcos, você vai pregar na quarta-feira da Vitória. Eu gelei, minhas pernas tremeu, e eu fiquei a semana inteira de jejum e oração, preparando a mensagem, vendo aonde. E quando chegou a quarta-feira, Deus honrou, abençoou, e na quinta-feira surgiu a oportunidade de nós assumirmos a congregação, né? Aí mesmo com o coração que sai pela boca, né? Aquela expectativa, como que se dará, porque nós éramos muito novos, né? E às vezes a gente tem aquele receio, né? Será que vão respeitar? Como que vai ser? Mas graças a Deus, até aqui, Deus tem nos abençoado, tem nos honrado, né? As mudanças para vocês, elas partem do pressuposto da vontade, do desejo, como você falou, eu gosto de mudanças,
Ou você vê, assim, Deus trabalhando nos propósitos? Deus trabalhando nos propósitos. É. Em tudo na nossa vida, por mais que a gente já tenha mudado muitas vezes, Sim. realmente, não é? A gente gosta de mudança no sentido assim que a gente não gosta de as coisas muito igual, gosta Ficar de muito estar rotineira, isso é na nossa casa, é tudo, tá? A gente está sempre buscando uma coisa nova, algo novo, uma cor nova, enfim, isso também e no ministério também. E eu acho que o obreiro tem que gostar de mudança, Sim, né, pastor? sim, Você tem, sabe, né? Porque tem, a gente, bastante. os propósitos de Deus, ele vai Eu já sou além. diferente do Marcos. Eu não gosto de mudanças, entendeu? Eu tenho um espírito mais assim arcaico. É aquele que cria muita raiz. Então, eu já não gosto de mudar. Eu não gosto das coisas antigas, ficar no antigo, mas eu gosto de criar raízes, né, e poder gerar outras os frutos e assim por diante no mesmo lugar. Mas eu acho interessante, e eu vejo, só simplificando aqui, eu vejo que para alguns obreiros, alguns ministros, alguns líderes, inclusive, na congregação, a mudança é muito saudável. Faz com que ele continue desenvolvendo a cada dia melhor o seu ministério. Sim, e como a gente estava conversando ali, eu creio que são mudanças com o propósito de Deus, Isso, né? exatamente. Porque, tipo, a gente, em Guaramirim, nós ficamos 12 anos. Então, a gente mudava de congregação, Uma assim, década, né? né? Mas, assim, cada mudança é uma experiência nova, né? As pessoas mudam, é tudo muito diferente. E a gente foi se adaptando a isso, porque a gente tem que se adaptar a isso, Exato. né? E a gente vai vivendo aí os propósitos de Deus com alegria, né? Bênção pura. Então, mudanças é bom. Ok. Mas nessas mudanças, assim, o que vocês perceberam que mudou em vocês? Desenvolveu em vocês, de um lugar para o outro, ou de uma igreja para outra, ou de um sistema eclesiástico para outro? O que mudou em vocês? Com certeza, o amadurecimento. Sim. Isso contribuiu muito, sabe? E além da igreja, nós também temos 3 filhos, né? Justo, é. E nós sempre pensávamos, será que nós vamos conseguir conciliar a família, o ministério? Porque exige uma dedicação a mais, né? Mas, como eu falei no início, quando a gente tem no coração, quando a gente almeja por aquilo, Sim. então as coisas acontecem, Deus prepara as oportunidades. Sim. Porque Eclesiastes já diz que já tem um tempo determinado para todas as coisas. E quem determina o tempo somos nós. Se eu quero buscar o Senhor, se eu quero dedicar um tempo para minha família, qualquer coisa que eu vou fazer, eu posso me organizar para aquilo se realizar. Sim. E às vezes a gente passa desapercebido com coisas fúteis ou com preocupações, quando vê o tempo passou e você acaba não atribuindo o tempo às coisas necessárias, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu esta capacidade, né, de conciliar a igreja, o ministério, a família, e até aqui Deus tem nos abençoado, podemos dizer assim, né? E uma coisa muito interessante também, quando eu trabalhava secularmente, mesmo sendo bem financeiramente, com um salário bom, a gente sempre estava na pindaíba. Sempre faltava uma coisinha, sempre não supria o mês. E depois que nós... Sabe que essa história só muda de endereço, né? Todos temos as mesmas histórias, e é uma realidade. E depois que nós saímos para a obra, com um salário não tão bom quanto a gente ganhávamos, mas tudo Deus supria. Tudo. Quando nós chegamos em Guaramirim, Camara estava grávida, e a gente só conhecia o pastor José Almir Mandais, a mais ninguém, e sabe que na gestação a mulher sente desejo, sente vontade de ter as coisas, e ela só no pensamento dela, Deus provia. Olha aí. Desde a sopinha, né, que às vezes ela tinha desejo de comer uma sopa, quando via uma irmã estava batendo na porta com o pratinho de sopa pronto, né, Bem, e sem contar para ninguém. Falou né? de comida da fome, né? Eu estou aqui com você, o Rafa, né? Falar de comida da fome, né, Rafa? Eu quero pedir já para você aproveitar esse momento de conversa, de diálogo aqui com esse casal abençoado que chegou na nossa cidade aqui. Quanto tempo faz que estão na cidade já? Em Tubarão? Tem 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses estão conosco e tem somado muito aqui a nossa gratidão a Deus, né, pela vida de vocês, nosso pastor José Antônio de Bem, pastora Andréia, que são pastores, né, que sabem abraçar os obreiros integrados e até mesmo os voluntários de maneira muito especial. A gente percebe a gratidão nos olhos deles pelos obreiros, né, especialmente também por vocês que hoje estão aqui com a gente. A gente é muito agradecido pela presença de vocês. Nós queríamos aqui também enfatizar para você que está aí na sua casa, né, você que está ouvindo, por que o pastor Jean trouxe o pastor Marcos e a pastora Mara para falar sobre trajetória ministerial? Primeiro,
porque nós estamos num tempo muito adverso, um tempo de bastante dificuldade, crises estabelecidas em todas as áreas. Eu acredito que este é o melhor cenário para um ministério ser desenvolvido. Quando as coisas estão tudo bem, a gente tem outras prioridades, inclusive a administrar aquilo que a gente recebe de benevolência do Senhor. Porém, quando as coisas estão mal, a gente se aproxima um pouquinho mais de Deus. E é nessa hora que a gente consegue perceber dons, é nessa hora que a gente consegue perceber chamada, né, missionária ou ministerial. E é por isso que nós estamos aqui com esse casal, porque neste tempo é um tempo de oportunidade para você que é líder, para você que é obreiro, para você que deseja o ministério evangelístico, ministério pastoral, ministério do ensino, né? Você que deseja estar sendo um obreiro frutífero na obra do Senhor, neste tempo, mesmo sendo um tempo de dificuldades. E aqui está um casal que está trazendo a trajetória e você vai percebendo naquilo que eles estão falando que nem sempre as coisas foram boas, né? Teve dias que não foram muito assim favoráveis. Eu queria saber um dia assim que vocês, tá? Não precisa falar a cidade, o local, as pessoas, mas assim um dia que marcou a vida de vocês de maneira assim que vocês disseram, olha, eu acho que não é isso não, porque ninguém fala isso no ministério também. Mas acima de tudo, quando vocês perceberam que a coisa estava difícil, vocês perceberam que Deus estava amadurecendo, moldando vocês para propósitos maiores. Tem um dia assim que vocês perceberam isso? Com certeza. Tem, né? Sempre tem, né? Esse dia é especial. Nós estávamos 12 anos, e nesses 12 anos, chegou algumas vezes a gente parar e pensar, e assim, eu acho que não é isso. Sim. Porque tem situações que as coisas ficam, não que elas ficam piores, mas requer um grau a mais de você, uma dedicação a mais. E você conciliar assim, um tempo para oração, um tempo de busca, um tempo para a família, e às vezes atendendo o povo. E às vezes chega um momento que as coisas se estreitam tanto que você diz, acho que é melhor nós parar, dar uma atenção especial para a nossa família e cuidar da nossa congregação, que são 5 pessoas e mais um cachorro. Sim. Né? Tem. Então, mas todas as vezes que nós íamos chegar no ponto de chegar, vamos chamar o pastor e vamos dizer que parou por aqui. Né? Deus sempre não permitia. Alguma coisa acontecia, ou uma mensagem pela palavra, ou algum profeta, ou algum recurso no meio do caminho. Todas as vezes que passou isso para a nossa cabeça, nosso coração, só eu e a Mara que sabíamos, Deus sempre cortava. Sim. Não permitiu que o nosso desejo fosse adiante. Como o Marcos falou, a gente passa, né? Porque eu creio que a nossa vida é uma montanha-russa, né, pastor Jean? Sim. Uma hora a gente está, outra hora a gente está lá embaixo, é uma adrenalina, é aquela correria que você sabe. E realmente a gente ficou 12 anos em Guaramirim, e quando a gente estava quase saindo dali, a gente veio, que você nos recebeu aqui, você sabe, né, juntamente com o pastor José de Bem, com a pastora André, que a gente é muito grato. Sim. É como você falou, eles não são pastores, eles são pastores. Sim. Porque nós não conhecíamos o pastor José de Bem e a pastora Andréia. Então, Deus foi tão bom com a gente, que quando nós chegamos em Tubarão, não foi uma coisa assim, eu estou indo para lá para trabalhar com o pastor de bem. Não, porque eu creio que foi tudo Deus. Deus nos apresentou, Deus nos deu a oportunidade, e as coisas aconteceram naturalmente no tempo dele, na hora dele. Né? Só que nós já tivemos várias vezes essa... Porque às vezes a gente pensa assim, será que vale a pena? Porque você sabe, o ministério ele exige muito, ele é desgastante, a gente fica no holoforte, a gente fica na frente do povo, e às vezes você não é entendido. E quando a gente não está, talvez com um grau de tanta intimidade com Deus, a gente começa a ouvir ruídos. Sim. E eu creio que o que aconteceu com a gente foi isso, a gente estava numa situação, vivendo lá na cidade anterior, que estava acontecendo muito ruído. E talvez aquilo nos deixou tensos. E a gente parou um pouquinho de confiar no Senhor, sabe? Sim. Até eu ministrei sobre isso em Fraiburgo, domingo pela manhã, que quando nós temos uma vida consagrada a Deus, de intimidade a Deus, a gente cria uma proteção espiritual, né? E os nossos ouvidos parece que eles ficam vedados. Só que quando você não está tão ali buscando ao Senhor, parece que você fica imune, tudo te atinge, né? Eu me lembro de uma mensagem de um pastor que já é em memória, e ele fala sobre as armaduras espirituais. Ele fala que quando o obreiro, o ministro, ele tira as suas armaduras espirituais, ele precisa estar atento,
porque aquele é o exato momento que o adversário vai tentar contra a vida dele. Ou seja, não é fora na batalha, é em casa às vezes, é num lugar de aconchego, de conforto. É mais ou menos, quando você menos se preocupa com os adversários, é que ele está na espreita tentando lhe atingir de alguma forma. Então, a lição que ele traz é, você pode até tirar para descansar, no sentido metafórico, ele está dizendo que o soldado precisa do descanso, precisa de um lugar só que você precisa continuar vigilante, porque o adversário não dorme. Então, as armaduras espirituais, elas precisam sempre estar na posição mais próximas possíveis. Fala de intimidade, de prontidão, né, de disponibilidade para exercer já o ministério. E o ministério é batalha espiritual. E aí também é muito importante a gente ter a nossa comunhão com o Senhor. Exato. E agradar Ele. Porque se nós formos olhar para as pessoas, agradar todo mundo é difícil. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Sim. E nós tínhamos essa preocupação de agradar todo mundo. Tanto é que até chegar nesse grau de maturidade, de entender que não será fácil, não é fácil agradar todo mundo, mas sim agradar a Deus primeiro e fazer as coisas corretas, nós também pagamos um precinho nesse caminho, nessa trajetória até entender isso, né? Porque a gente não quer ver uma pessoa descontente, a gente não quer ver uma pessoa que não aceita as suas ideias, suas opiniões, sim, mas faz parte, né? Faz parte. O mais importante. O ministério é sempre uma labuta diária, o ministério é sempre uma labuta diária de tentar, de poder de persuasão. A gente quer persuadir os outros a aceitar a nossa visão, e essa é uma realidade, porque você tem uma visão, Deus lhe deu um propósito, Deus lhe deu um ministério, e quando as pessoas estão envolvidas com você nesse ambiente, você quer que elas entendam, compreendam, mas nem sempre isso acontece. E ali vem realmente, é por isso que nós somos chamados para ser obreiros, né? É por isso que nós somos chamados para serem líderes, porque neste momento em que não há uma convergência, é que nós precisamos ter os dons que Deus nos deu em prática, né? E eu queria saber sobre isso de vocês. Eu sei que o Marcos tem um ministério extraordinário, ele vai dar uma palhinha depois? Né? Não vai dar uma palhinha? Você vai fazer quinta-feira. Então, quinta-feira você pode ver aí o ministério. Senão eu ia fazer para dar uma palhinha. Ele não está caracterizado. Então tá bom. É o tio Marcos, né, um ministério aí que tem crescido muito aqui na nossa cidade, tem alcançado muitas pessoas, inclusive fora, porque agora nós estamos nos reinventando, né, Mara? É tempo de reinventar-se, nós estamos aí nas plataformas digitais, você está no YouTube, você está no Facebook, no Instagram. É isso, Rafa? Bênção de Deus? É também. Então, se você não está, vá lá e clique aí no inscrever-se, clique no sino e curta bastante likes, né? Para que você receba aí notificações dos vídeos e para que, eu vou falar a frase que eu ouvi no youtuber falando, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa, né, compartilhar com outros. E realmente é muito relevante, principalmente para você, obreiro, que está na casa do Senhor e que deseja fazer parte do ministério pastoral da igreja. Você precisa entender que essa trajetória aqui é a trajetória que você vai passar também. E aqui a gente está dando assim os traços, né, daquilo que a gente já experimentou, e a vida de vocês tem servido de lições aí especiais para nós. O dom. Você é no Ministério Kids, assim, como aconteceu esse negócio aí? O dom. Vale lembrar que é muito importante nós estar atentos às oportunidades e Sim. não menosprezar o primeiro degrau. As pessoas querem já para o meio ou para o topo. Né? A primeira oportunidade que nós tivemos foi com a falta de uma professora da escola dominical, e o pastor chegou para nós e falou assim: Marcos, você pode suprir a professora que não vai poder estar nesse trimestre? E a gente ficou, acho que 2 ou 3 aulas, né? 2 a 3 aulas, e a gente deu um estalo naquelas aulas. E daí ali a gente já foi professor efetivo, já assumimos a coordenação em seguida, sim, do departamento infantil, e Deus começou a trabalhar. Através daquela oportunidade que nós tivemos, né, as portas começaram a se abrir e a gente começou a se identificar, eu, né, mais com as crianças. E o que eu acho interessante até hoje, que não só as crianças de perna curta que têm se identificado também, né, mas os adultos também têm despertado aquela criança. Não, eu vi que você, além de ter o dom, né, com as crianças, você tem o dom de despertar o dom nos outros. Sim. Porque eu vi aqui vários novos personagens aqui que a gente via assim bem tímidos, né, acanhados, e hoje estão desenvolvendo o Ministério Kids aqui com você com uma alegria e com uma qualidade extraordinária. E sabe o que
contribuiu para funcionar isso tudo, a gente não escolheu assim, eu vou escolher esse por causa desse perfil, vou escolher Sim. aquele porque Legal. mas pela dedicação de cada um, o mesmo propósito, sabe, a mesma fala e a mesma comunhão. Isso contribui muito, porque se um puxa para o lado, do disputa para o outro, as coisas não prosperam. Mas como a gente deu as mãos e decidimos ir em frente, as coisas estão fluindo assim, que Deus nos abençoe e consegue. Olha, eu assisti 2 programas já do Kids, porque eu acho muito top aquela parte que você conversa com o boneco aqui. Com o Joselito. É muito, muito pedagógico. Atrás, eu não sei quem é o personagem, não precisa falar quem é o personagem, não precisa, mas é muito pedagógico. É uma, como é que se diz quando você está fazendo agora me esqueci o nome da palavra. Tem fases do programa de vocês ali, né? E aquela parte ali é marcante. Ensina muito. O teu diálogo com o Joselito, o teu diálogo ali é pedagógico demais. E eu creio que as crianças... Se eu fiquei, que eu sou um cara bem criterioso, né? Deixa eu aproveitar a oportunidade. O Joselito, ele foi criado por causa do José, meu filho. Então a gente criou Joselito. E quando a gente chegou aqui em Tubarão, tem um irmão aqui que é Joselito, né? Tem. E ele até perguntou esses dias, né? Mas por que Joselito? Por causa do José, meu filho, né? Muito bom, muito bom. As demais ali, programações que tem no The Kids, você pode já se inscrever aí, você vai perceber que tem os vídeos aí do The Kids, mesmo sendo adulto, viu? Mesmo sendo adulto, pode assistir aí, que tem partes ali que são lições importantes para nós pais. E o teu dom, eu vejo assim que você se expressa bem, não é? Tem uma palavra, já vi você trazendo uma palavra aqui para as senhoras. Este dom aí, já é nato já ou você adquiriu com o tempo? Não, eu adquiri com o tempo. Quando eu comecei na obra, para você ter noção, eu tinha vergonha para olhar nos seus olhos. Sim. Eu era muito tímida. Só que assim, eu tive uma mentora, né? Eu tive uma pessoa que me discipulou, que cuidou de mim, que investiu em mim, na verdade. Investiu em cursos, investiu em intensivos e tudo que surgia, ela me colocava, ela dizia, você é capaz, não diga não. E eu aprendi a não dizer não. Porque quando a gente aprende a ver as coisas e levar como uma oportunidade de crescimento, você cresce. Sim. Agora a mesa está posta, você se serve se você quiser. Né? Sempre E assim. é sempre assim. E aquilo, né, você buscando, lendo, meditando, fazendo cursinho, uma coisa e outra, e a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, né? O Marcos, ele ama, ele é um pastor, né? Hoje eu admiro ele como homem, como um pastor que ele é, de congregação, tem todo esse ministério Kids dele. Como você falou ali, ele também tem essa facilidade de fazer líderes. Fazer líderes, muito bom. Em Guaramirim, se alguém estiver nos ouvindo, eles vão saber, tipo assim, confirmar o que a gente está dizendo. Ele consegue fazer líderes, ele tem esse dom, ele consegue envolver até os bastidores, Sim, sabe? ele trouxe gente aqui para os... Então, assim, ele tem essa qualidade. E eu já fui mais pelo lado da palavra mesmo, sabe? De trazer uma palavra, uma reflexão, de dar um curso. Eu sempre gostei muito de dar curso. Sim. Em Guaramirim, a gente ministrava o curso Mulher Única, né? E eu participei também do curso com a Sara Pavese, Mulheres com Propósito. Estudamos ali com ela 2 anos. E foi muito legal. Então, assim, pastor, oportunidades que o Senhor nos dá. E a gente tem essa escolha, querer ou não. Porque saber, a gente está sempre em processo de aprendizagem, porque quem me conhece, a Mara de 16 anos atrás, sabe como eu era. Então não é uma coisa natural, eu creio que foi uma coisa mesmo que o Senhor foi capacitando, né, e foi nos dando e despertando ali o que a gente já tinha, colocando então isso em prática. A Mara era até gaguinha. É mesmo. Eu era gaga. E na minha adolescência, ali na minha infância, não tinha fonoaudiólogo, né, como tem hoje. Hoje, se um filho nosso, um filho seu, tem algum problema... Mas isso faz quanto tempo que você disse que não tinha fonoaudiólogo ainda? Não tinha. Talvez se tinha, meu pai não tinha recurso de me levar. Mas é a questão do recurso mesmo. Eu acho que faz uns... Porque não é... Qual é a idade de vocês? Uns 20 assim, anos faz. Faz o que vocês têm na margem de 40? Não, Não, né? 42? 42. Eu acho um pouquinho mais, 45, por aí. Não. Ô, misericórdia. 34 e 36. Novos demais, então, se tinha, talvez tinha, mas meu pai não tinha recurso. E nem ligava também. Porque eles não é como a gente hoje, né? Que tu vê um problema, tu já vai atrás, tu já quer resolver. Não, os nossos pais, antigamente, eles deixavam.
mas Sim. assim... E eu cresci cheio de complexo de inferioridade. Eu era uma menina com complexo... eu chegava em casa, assim, eu chorava. Minha mãe já me esperava chorando em casa, porque eu sofria bullying, eu não sabia falar, eu não sabia me expressar. Então, eu vi que com o chamado, com o ministério, Deus foi tratando muitas coisas dentro de mim também. Sim. Foi me curando interiormente, né? E hoje, graças a Deus, estamos aí, eu falo. Então tá bom, é isso aí, o ministério singular dos dois, a gente percebe isso diariamente, a gente vê sim que Deus deu esse dom especificamente para eles têm desenvolvido isso aqui na nossa igreja central, na congregação, nós percebemos que Deus tem trabalhado nessas áreas na vida de vocês, né, como o nosso nobre aqui enfatizou, ele despertou dons na vida de outras pessoas, pessoas que eram acanhadas, a gente percebe aqui, e hoje estão dançando, estão pulando, fazendo brincadeiras, a gente percebe assim no semblante dessas pessoas uma nova essência, e é movida pela alegria de Deus na vida deles, e isso foi despertado por vocês, isso é muito importante enfatizar. Você que está ouvindo aí o Fala Nobre, nós estamos falando sobre trajetória ministerial. Nós estamos aqui com o pastor Marcos e com a pastora Mara. Nós estamos tratando deste assunto porque é um tempo de oportunidade. Vou enfatizar isso aqui. Eu acredito que esse é o melhor tempo para que você venha desenvolver o seu ministério e venha alcançar aquilo que o teu coração deseja no Senhor. É muito importante, eu vejo nesses dias, eu preciso falar isso aqui, eu vejo nesses dias muitas pessoas desanimadas quanto ao ministério, pelas informações diárias, a igreja não está funcionando 100%, 30% né, da sua capacidade, os cultos foram reduzidos o tempo, ou estão sendo feitos em 2 oportunidades, mas ainda reduzidos, tem uma série de coisas acontecendo na nossa e muitos estão percebendo isso como algo negativo para a sua vida ministerial. Outros já não. Inclusive, você pode expressar lá na minha congregação, por exemplo, eu vejo assim, muitos novos obreiros sendo despertados para a obra neste tempo. Novos obreiros que a gente não tinha aquela visão na igreja quando estava tudo normal. A gente sempre tinha os mesmos, né? O mais velho, o mais experiente, o melhor pregador, o melhor cantor, e assim por diante. Já tinha aquelas peças que a gente sabia que estavam ali trabalhando, servindo, não deixaram de servir. Mas, neste tempo, alguns deles não puderam mais estar. E abriu uma oportunidade para os novos. E esses estão aproveitando como nunca essas oportunidades. Eu tenho novos obreiros lá, pregadores, cantores, que distribuem o culto de uma maneira muito específica. E eu gostaria de que vocês trouxessem uma palavra para esses homens, para essas mulheres. Uma palavra, assim, de incentivo para aquele que deseja servir no ministério da igreja, especificamente. E quem sabe, no futuro próximo, no ministério integral também, assim como vocês tiveram essa oportunidade e agarraram. É muito importante, primeiro passo, nós florescermos aonde nós estamos plantados. E uma coisa que me chamou muita atenção é que antes de eu casar, uma vez Deus falou comigo que tinha me chamado para fazer a diferença. E eu não entendia qual é a diferença, porque eu sempre tive um anseio pelo Senhor, de fazer as coisas para Ele, de estar na casa dEle, sempre fui igrejeiro, sabe? E quando eu comecei a dar ouvidos para os ruídos, para as vozes contrárias, tentando me desanimar, às vezes deixar entristecido, com aquilo eu percebi, né, que estava enfraquecendo a minha vida. Sim. O que eu deveria ter feito? O que eu fiz? Buscar força no Senhor e procurar novas oportunidades, né, aonde você está. Como nós estamos no momento pandêmico, está difícil, mas Deus tem levantado muitas pessoas. Verdade. Tem um lado positivo também. Deus tem despertado a sua igreja, tem despertado pessoas, como você falou, e nós precisamos estar atentos às oportunidades e nós sermos o diferencial. Eu não posso esperar que o Rafa ou você seja o que eu quero. Eu preciso fazer a diferença, aquilo que eu almejo no meu semelhante, eu preciso começar por mim. E às vezes a gente fica esperando por fulano, por ciclano, e a mudança não acontece. Não acontece. Mas quando a gente decide, vou em frente, independente da circunstância, ou independente do que venha acontecer, eu estou ali na minha posição como servo de Deus, procurando os princípios da palavra do Senhor, e ali o Pai sustenta e a gente
fortalecido. Está pronto, sempre pronto. Exatamente. Sempre pronto. E você, Mara, o que você diz aí, pessoal? Assim, pastor, uma coisa muito importante para dizer, para deixar claro aqui, que primeiro, né, ministério não é profissão, ministério é vocação. E quando nós entendemos realmente que o ministério é uma vocação, nós aprendemos a aspirar, a almejar, né, o ministério. E um conselho que eu dou para as pessoas mais jovens, assim como eu que comecei muito jovem, que às vezes nem eu mesma acreditava que eu conseguiria, sejam perseverantes, sabe? Não olhe para o lado, não olhe para o outro, mas busque no Senhor a força necessária. E outra coisa também que eu acho que a gente tem que fazer é exercer o ministério com excelência. Como o Marcos já falou, floresça onde você está plantado. Não importa se você está pastoreando 20 pessoas, se você está pastoreando 100 pessoas, 400 pessoas. São vidas, Sim. são pessoas preciosas para o Senhor. E o nosso objetivo, né, e eu creio que o nosso chamado maior é ganhar vidas, cuidar bem delas, assim como é o nosso lema aqui da Sim. cidade de Tubarão, e povoar o reino de Deus, né? Porque esse é o nosso propósito de vida. Então, assim, sejam perseverantes, façam com excelência a obra do Senhor, não olhe para o lado e busque um alvo certo, né? Que é Tenha um Jesus. alvo. Tenha um alvo. Nosso alvo é Jesus, é o céu. A gente está aqui fazendo a obra de Deus, trabalhando, como já disse, nesse chamado, porque é um chamado que nós temos, né? Mas que o nosso alvo é o céu, né? Então, tá aí, uma palavra de reflexão para você que almeja, que deseja, e este é o tempo. Prontidão, Marcos falou de prontidão, ela falou de persistência e de alvo, né? Então, você tem que estar pronto, persistir e ter uma meta, ter um alvo a alcançar. E o alvo sempre é aquilo que o Cristo tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, a Timóteo, ele falou certa vez dizendo assim: pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aqui tem muitas lições, né? Nós não vamos entrar no mérito aqui mas aqui ele está deixando claro para Timóteo qual é o motivo do trabalho, qual é o motivo do ministério, qual é o motivo do desprendimento, né, da prontidão, da persistência, de um alvo. Primeiro, porque a esperança dele não está nos homens. Segundo, porque ele sabe que o Senhor é que salva, não somos nós. Então, nós trabalhamos para que o Senhor salve todos aqueles que creem. Nem todos vão crer, nem todos vão aceitar, nem todos vão receber. Ainda assim, ele diz no final: manda essas coisas e ensina-as. Ou seja, ele está dizendo: pregue, fale, proclame e ensine outros a fazer o mesmo. Isso fala de ministério, isso fala de obreiros novos, de cooperadores. E aqui Timóteo é um pastor novo, né? É assim, mais ou menos a minha idade, eu acho que ele tinha naquela época, né? 30, 32, 33 e assim por diante. Estou sabendo. Então, ele é muito novo, e ele tinha já assumido uma igreja, Marcos, e ele não conseguiu êxito. O apóstolo Paulo teve que retirá-lo daquela cidade e colocá-lo em outra cidade. E nessa cidade, então, o apóstolo Paulo decide instruí-lo, e 2 cartas são mandadas a ele. E uma das coisas é que não deveriam desprezar a mocidade dele, mas tê-lo como exemplo no trabalho, no propósito, na esperança e na pregação. Então são coisas que a gente precisa ter no ministério, e você que está ouvindo aí, você sabe disso, que isso foi falado por eles aqui hoje. Eles trouxeram a trajetória do trabalho deles, aonde está a esperança deles, qual é o alvo deles e como deve persistir no mesmo. A nossa vida ministerial, a nossa trajetória ministerial, ela não está no início, ela está no percurso, no processo. E esse processo nós vamos precisar sempre de prontidão, vou repetir, hein? Eu gostei disso, hein? Prontidão, perseverança e alvo. Sempre nós temos que alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, muito grato. Ainda antes, eu até me lembrei alguma coisa. E a família, viu? A família, nesse ministério, nessa trajetória aí, os filhos, as mudanças. Dá uma pincelada aí, como é que eles reagem aí nesse tempo de trajetória ministerial de vocês aí? Nós tínhamos uma preocupação muito grande com os filhos. Sim. Será que nós estamos dando tempo de qualidade para eles? Será que nós estamos sendo excelentes pais? Mesmo errando, mesmo acertando, às vezes a gente erra. E quando nós chegamos em Tubarão,
quem sentiu mais falta do ministério foi os filhos. Olha aí. Então a gente viu que nós estávamos fazendo a coisa certa, né? Sim. Que Deus estava ali no propósito, estava nos capacitando e que realmente, né, os ruídos falaram mais alto Sim. do que o nosso propósito. Lá em casa, como você sabe, a gente é uma grande família, né? É, bem grande. A gente queria ter o quarto filho, mas daí não deu certo, paramos Meu no, Deus do céu. Aí no veio o cachorro. terceiro. Aí tem o Theo lá agora. Mas enfim, a gente sempre quis ter uma família grande, já era um desejo do nosso coração. E somos uma grande família e tudo. E graças a Deus, assim, uma coisa que a gente busca lá em casa é o ponto do equilíbrio. Sabe? É algo assim que Deus me cobra muito, equilíbrio, resiliência. Porque a gente tem que estar conciliando o ministério com família. E se você conseguir ter esse equilíbrio, esse ponto, vai tudo bem, sabe? Você consegue dar conta. Porque às vezes muitas pessoas me perguntam para mim, Mara, como que você dá conta? 3 filhos com 3 faixas etárias diferentes, né? Infantil, que é o José, o Marco Antônio entrando na infanto-juvenil ali e a Maria uma adolescente. Então, é 3 faixas etárias. Como que a gente dá conta? Gente, primeiro passo, eu acho que a gente tem que buscar em Deus a sabedoria. Ela é de graça. Então, a gente busca e o Senhor nos dá. E lá em casa, a gente nunca colocou para eles o ministério como um fardo, mas o ministério como uma bênção. Por exemplo, se você chamar os 3 hoje e perguntar se a gente tem que tratar um problema ou falar de determinado irmão, comentar o que a gente vai resolver, a gente sempre conversa isso em particular. Porque os nossos filhos, eles têm que saber que a igreja é uma bênção. E é isso que a gente tem feito. A igreja é uma bênção. E automaticamente eles têm vindo nesse mesmo caminho que a gente, né? E hoje eles estão aí fazendo a obra de Deus já. Maria Clara canta, Marquinho tem uma sede enorme por Deus. E o José, né? Que é todo já igualzinho o pai dele. O menorzinho, né? O menorzinho, Aquele que eu falei, esse aí eu nunca vi igual, né? É igualzinho, assim, tá pulando e se alegrando. E graças a Deus a gente vai se equilibrando, né? E vamos dando conta com a graça de Deus. E um propósito nosso também, o ministério é nosso. Sim. Se os nossos filhos um dia almejar, ou Deus tiver algum propósito, aí é outra história. Mas no momento, o ministério é nosso. E o nosso desejo é que os nossos filhos tenham prazer em estar fazendo as coisas para o Senhor. Ter prazer de estar na igreja. Sim. Um dia o Marco Antônio chegou para mim e falou assim, pai, estou com uma saudade de ajudar o pai a servir a ceia lá no Havaí, porque ele que me ajudava a encher os cálices, a ornamentar e tudo, né? Então a gente vê assim o fruto, né? A semente germinada no coração. Sabe, pastor, uma coisa que o Marcos sempre fez, em todos os lugares que ele assumia, o que a gente passava, quando a gente assumia, as pessoas já olhavam, nossa, que tanto filho, tanta criança. Ele sempre dizia assim, irmãos, essa é a minha família, eu e a minha esposa assumimos esse ministério, mas os meus filhos, eles são crianças, eles são adolescentes, assim como os seus filhos. Então, não jogue neles o fardo que tem que estar em nós. Então, a gente sempre deixou muito claro isso para a igreja, porque se um dia eles caírem, se um dia eles errarem, eles são crianças, eles são adolescentes, sujeitos a cometer os mesmos erros qualquer. A gente não quer isso, né? A gente não quer que os filhos errem, que os filhos se desviem do caminho. Mas, se um dia acontecer, eles não podem ter esse peso, ou a igreja colocar esse fardo em nós. Os filhos puxaram nós, né? Nós erramos, os filhos erram. Verdade. Olha, que bom, viu? Que bom ouvi-los. Eu sei que você está feliz demais em poder conhecer um pouco a trajetória desses nobres irmãos aqui no Fala Nobre. Aproveite aí, meu nobre, se inscreva no canal aí, dê seu like, ative o sino, porque o Rafael está ansioso para vê-lo aí recebendo novos vídeos, principalmente do Fala Nobre, viu? Que fala sobre espiritualidade e cultura bíblica, e tem esse careca ali no slogan, ficou muito bonito. Não sei por que o Rafa colocou aquele camarada ali, mas ficou bom, Rafa. Parabéns, Deus abençoe. E a partir de hoje, no programa Fala Nobre, vocês vão ver muito eu falar do Rafa. Inclusive, já estou preparando um programa especial para o Rafa, porque o Rafa é um camarada que chegou aí para transmitir junto do Marcos aí, comunicar de forma dinâmica, de forma tecnológica, de forma elegante. Amém? Bênção de Deus, obrigado, tá? Muito obrigado por estar comigo nesta manhã, ou nesta noite, ou nesta tarde, depende do horário que eles vão assistir este vídeo. Eu quero agradecer vocês. Uma palavra de consideração final de vocês? Quero deixar uma palavra para você que nos ouve, que nos assiste, que acompanhou, né, esse quadro. Eclesiastes 10, 9 ou 10, se eu não estou equivocado. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faza com alegria,
porque a recompensa ela não vem do homem, ela vem da parte do Senhor. E isso é muito gratificante. Top. E aí, Mari? Obrigada, pastor, pela oportunidade de estar aqui contigo. Você sabe que você e a tua família, para nós, é presente de Deus. Bênção. Até esses dias eu comentava com o Marcos, né? Que bênção que o Senhor nos deu, assim, de presente, pastor Jean, a Rosane e a sua família, né? A gente se sente tão amado ao lado de vocês. Que bom. E estar aqui hoje no Fala Nobre, gente, isso é muito chique. É top. É top, eu assisto toda semana, deixa ali meu comentário. E eu agradeço a Deus por estar aqui, conversando um pouquinho, só um pouquinho, né? Sim, do que a gente sim. já passou aí, do que a gente pensa, do que a gente é no nosso ministério. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E sejam perseverantes, mais uma vez, perseverantes. Porque o ministério, gente, ele é gratificante e compensador. Bênção de Deus. Lembrando vocês também que hoje nós estamos aqui com a decoração da Doce Maria, que é uma loja, né, uma empresa da Mara, e ela trouxe essa xícara aqui, que eu não sei o que está escrito, eu sei que é comércio, eu sei as palavras, comércio, justo, e é top, né? Também essa lua aqui, que é para, não sei para que é, uma luminária, né? Uma luminária, bênção de Deus. Quero agradecer vocês, tá bom? E a Doce Maria por patrocinar também aí o Fala Nobre. Deus abençoe. Você esteve com o pastor Marcos, com a pastora Mara e com o pastor Jean no Fala Nobre. Que o Eterno te abençoe, que você tenha uma vida abençoada hoje e sempre, principalmente no seu ministério. Fiquem todos debaixo da graça e da paz de Cristo Jesus e até mais.